Estamos iniciando mais um vídeo do nosso curso, do seu curso Bíblia Hoje. Como a Bíblia pode ajudar você em todas as áreas da sua vida hoje. E agora estamos no capítulo 12, vamos iniciar, aprender mais com o Senhor Jesus, a ser verdadeiros discípulos, né, que seguem seus ensinamentos e fazem outros discípulos. É isso que você tem aprendido nesse curso. É o discipulado como estilo de vida, na prática, como podemos aprender com Jesus. Para iniciar, vou pedir ao missionário Guilherme para estar orando. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos, Jesus Cristo, neste momento, te agradecer por essa mais uma oportunidade que estamos aqui meditando, Pai amado, na Tua Palavra, nos Teus ensinamentos. Amém. Continua, Jesus Cristo, gerando fé em nossos corações, para que a nossa confiança, convicção cresça cada vez mais no Senhor, Pai. Tendo a certeza, Jesus Cristo, que o Senhor realmente quer se relacionar conosco, estar conosco e quer nos ensinar, Jesus Cristo, sobre o Teu reino, para que a gente possa viver, Pai amado, cada dia mais a Tua vontade. Amém. Por isso que eu oro te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos iniciar no capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz assim, acompanhe conosco. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu, vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, juntamente com seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas os sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas, procurando motivo para acusar Jesus. E lhes perguntaram: é permitido curar no sábado? Interessante, né, meus irmãos? Realmente aquela perseguição em afinco, né, dos fariseus, dos mestres da lei, sempre buscando, né, de alguma forma encontrar um erro, né, nos ensinamentos de Jesus, sempre querendo encontrar erros nas suas palavras, nos seus ensinamentos, na vida, né, dos seus discípulos, inclusive, já que os discípulos, né, faziam aquilo que ele pedia, aquilo que ele mandava, aquilo que ele ensinava. Interessante, né, quando aqui no capítulo 12 vai deixar bem claro que de uma tradição, né, que eu e você conhecemos muito bem, do Velho Testamento, a questão de guardar o sábado, que realmente faz parte lá da junção lá dos 10 mandamentos, que Deus ali, ele mesmo constituiu, usando o seu servo Moisés, para levar ali ao povo de Israel no deserto, e ali servindo, né, como uma sombra ali, como realmente um tutor para guiar o povo de Israel naquela época. E eles querendo usar realmente essa passagem, esse ensinamento de Moisés, né? Esse tempo que Moisés estava liderando ali aquele povo, para acusar Jesus, para encontrar um erro nele. Mas sabemos, eu e você, que Jesus realmente veio, né, para falar sobre o reino, e com isso ele acabara quebrando alguns paradigmas religiosos, né, colocando sempre as vidas em primeiro lugar, né, tendo como objetivo, como foco ali realmente as vidas, se relacionar com as vidas e não estar preso a regras, né, cuja realmente os fariseus faziam só para se vangloriar, né, achando que aquelas obras os deixavam mais santos, né, enquanto Jesus deixa bem claro que não era essa a vontade do Pai, né, mas sim quando a gente realmente obedecemos, se preocupamos com a vida, amamos o próximo, amamos a Ele sobre todas as coisas, com realmente esse intuito, não buscando vanglória como os fariseus buscavam, como esses que realmente o perseguiam, né? Eles realmente tentavam a todo custo fazer, né, com que as pessoas acreditassem que Jesus estava indo ao contrário, né, aos ensinamentos, à lei de Moisés, sendo que ele deixa bem claro que ele, né, realmente cumpriu toda a lei, ele é o cumprimento de toda a lei.
Então é muito notável no nosso dia a dia a gente perceber, né, pessoas muitas vezes nos criticando, né, quando a gente realmente não é apegado a regras, né? Quando infelizmente algumas pessoas são. Eu não estou dizendo que regras são ruins, né? Algumas leis estabelecidas são ruins, não. Mas a gente não deve colocar nossa fé, a nossa santidade, né? Colocando realmente nosso sentido de vida nisso, né? A gente deve entender que Jesus, o Espírito Santo, é o nosso guia durante o nosso dia a dia, durante o nosso viver. Então, algumas pessoas vão nos cobrar coisas, algum paradigmas religiosos, algumas coisas imposto pelos homens, que Deus não nos impõe, né? Realmente não nos colocou de forma realmente imposta, mas sim, né, ser guiado pelo Espírito Santo. Então, nós podemos notar aqui no texto, né, e você aí realmente pode perceber e tentar, né, realmente meditar mais quando a gente terminar aqui, para perceber que realmente Jesus, né, ele realmente o foco dele são vidas. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar a leitura a partir do versículo 11. Diz assim: Ele lhes respondeu: Qual de vocês, se tiver ovelha e ela cair no buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar, muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes que havia entre eles. Advertindo-se que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em que tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Muito bem. E tudo que Jesus fez, a gente está vendo aqui, foi para cumprir toda a justiça de Deus, como ele falou lá no início, quando ele foi batizado por João Batista. E agora a gente vê realmente o cumprimento de várias passagens do Antigo Testamento, inclusive essa última que a gente leu, que se encontra em Isaías capítulo 42, do 1 ao 4, né, quando fala de que Jesus nem gritaria nas ruas, né, e nem se ouviria suas vozes, porque ele viria justamente com o espírito de mansidão e humildade, que você tenho certeza que você conhece esse texto, foi o texto que a gente terminou o vídeo anterior, o capítulo 11, e pedimos para você ler em casa, estudar com alguém. É justamente quando Jesus diz: Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Né? E a gente vê justamente isso que está se cumprindo, que o profeta Isaías anunciou a respeito do Messias. Né? O profeta Isaías é considerado o profeta mais messiânico, que mais falou sobre Jesus. E assim também nós devemos viver uma vida como discípulo de Jesus, realmente lembrando sempre do que Jesus fez, de como ele viveu nesse mundo, né, para que a gente possa seguir os passos dele. E também olhando para sempre a sua volta, pensando assim, na sua vinda, né, a sua segunda vinda. Então, da mesma forma como se cumpriu tudo que está escrito, né, Jesus cumpriu, a gente crê que vai se cumprir tudo que também está escrito a respeito da sua volta. E assim como profetas, para esse tempo dessa geração, profetas que anunciam o que está escrito, né, não que anunciam coisas novas, que não está escrito, mas tudo que está escrito em relação ao Evangelho, à salvação, ao arrependimento, ao reino de Deus, ao Senhor Jesus vindo com poder e glória. Então tudo isso a gente precisa anunciar, nós precisamos entender que já está escrito e a gente precisa ser fiel justamente a tudo que está escrito, a importância das Escrituras. Né? Como diz o versículo 17, isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Né? E a gente precisa entender que o discipulado, viver como discípulo, é justamente ser fiel à forma como Jesus viveu. Vamos continuar, versículo 21, 22, né? 21 diz assim: Em seu nome as nações porão a sua esperança. Então
Levarão-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem o expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Mais uma vez, os fariseus tentando encontrar, alguns motivos, tentar encontrar algum erro na fala de Jesus, e de maneira desesperada eles ali nos seus pensamentos, infelizmente, com a incredulidade, a gente vê que a multidão, ao ver aquilo, eles ficavam maravilhados, eles tinham aquela convicção em seus corações que só podiam realmente aquilo tudo acontecer se de fato Jesus, fosse aquele Messias tão esperado. Já os fariseus, com seus corações trancados, na sua incredulidade, nas suas religiosidades, eles estavam tão cegos, a ponto de realmente acreditarem, os milagres, as curas, os sinais de Jesus a Beelzebul, realmente um demônio, da época que era considerado um dos piores, Inclusive os judeus acreditavam que esse Beelzebul era adorado, fazia presença na cidade de Samaria ali, sendo o deus das moscas, Então ele realmente, eles, na sua incredulidade, eles acreditam, que Jesus, fazia tudo aquilo tendo como parte, com Satanás, Então, ao imaginarmos isso, realmente chega a beirar a loucura, Imaginarmos que pessoas, acharam que Jesus estava curando, libertando no nome de Satanás, Mas Jesus sabiamente, conhecendo seus pensamentos, porque pode ter certeza que Deus é o único que é onisciente, conhece os nossos corações, as nossas motivações, E realmente ele percebeu naquele momento os pensamentos, dos fariseus, e ele sabiamente responde, deixa bem claro como é que Satanás se porá contra Satanás, Satanás expulsará Satanás, isso não tem como, Ele usa um grande exemplo de uma casa dividida que ela não subsistirá. Então, eu e você, nós devemos, realmente ser como discípulos, não incrédulos, mas realmente crer de todo o coração de que Jesus é o Filho de Deus, o Deus vivo, que encarnou, que viveu, que ressuscitou, e temos a certeza que tudo que Ele faz é sob seu poder, tendo toda a autoridade, E eu e você, nós devemos de fato pôr a nossa confiança nisso, e não ser como esses fariseus incrédulos apegados, à religiosidade, a tradições, achando, não, meu pai me ensinou isso, meu pai me ensinou aquilo, a tradição diz isso, então eu vou colocar em dúvida aquilo que Jesus disse. Não, se Jesus disse, se Jesus está fazendo, podemos ter a confiança e a certeza, que realmente provém do Pai, aquilo realmente vem da parte de Deus. Jesus deixa bem claro que aqueles que creem nele, fazem a vontade, estão de fato contribuindo para o crescimento do seu evangelho, Eu espero que eu e você sejamos, sendo encontrados aos olhos de Deus como pessoas que estão espalhando a vontade de Deus, realmente contribuindo para o crescimento do evangelho. Amém, glória a Deus. Tenho certeza que você aprendeu mais um pouco com a mensagem do Evangelho de Cristo hoje, E continue conosco, Continue aprendendo mais, estude sempre as Escrituras para aprender do próprio Senhor Jesus. E até o próximo vídeo. Deus abençoe.